Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Financeiramente Feminina. Eu sou a Amália Oliveira, junto com a minha sócia Alessandra Chaves. Hoje a gente vai te ajudar a realizar o sonho da casa própria. Mas calma, porque vai ser com muito planejamento e muita estratégia. Por isso, hoje o nosso convidado, ele veio do Rio de Janeiro especialmente para conversar com a gente, Rômulo Marques. Rômulo Marques, seja muito bem-vindo. Rômulo é Head de Soluções Financeiras, sócio do Grupo Cegasp Univalores. E hoje a gente vai falar sobre consórcio, que é uma linha de crédito inteligente para você também adquirir sua casa própria. Rômulo, seja bem-vindo. Ser presente, fale um pouco de você. Muito obrigada, é um prazer, é um amigo querido. Um prazer estar recebendo você aqui junto com a Alessandra. Seja bem-vindo, se apresente um pouco para a gente. Primeiramente, obrigado, né, meninas, pela oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez, né, a gente já se conhece há bastante tempo. Verdade. E eu estou nesse mercado financeiro já há 20 anos, sou pai de 2 meninas, sou casado, hoje moro no Rio de Janeiro e já morei em Minas Gerais também. Moro no Rio de Janeiro, mas o CPF é praticamente mineiro, né? E isso literalmente, né, que meu CPF eu tirei em Minas Gerais, no final meia, né, antes do dígito. E é realmente, minha parte financeira tem muito a ver com Minas Gerais. E hoje a gente vai falar um pouquinho das opções de crédito, né, as soluções financeiras para a área de crédito. E é importante, como a gente fala aqui, que o sonho do brasileiro é ter a casa própria. Então a gente passar as possibilidades, né, e principalmente para aquele que se planeja. Que se você se planejar, você vai conseguir de uma forma muito mais barata, muito mais assertiva, e você vai conseguir chegar no objetivo. Perfeito, Rômulo. Você entrou no assunto que cabe a nós, né, como planejadoras financeiras. Quando a gente entra nesse assunto, né, quando estamos ali na mentoria com os nossos clientes e falamos sobre o tão falado consórcio, muita gente já vem com preconceito, né? Ah, não. Consórcio não, já tive uma experiência negativa, demora e tal. Só que quando nós começamos a realmente explicar as possibilidades de uma linha de crédito através do consórcio, aí os olhos já começam, né, a ter um brilho diferente, né? E a gente vai muito pela linha da questão do imóvel. E eu me coloco nessa fatia, tá, Rômulo? Que o imóvel, eu achava que o consórcio era só para a compra do imóvel. Eu sei, hoje eu aprendi mais uma forma, né, inteligente de se utilizar uma linha de crédito através do consórcio, mas explica pra gente, por favor, quais são as oportunidades, né, que podem ser trabalhadas aí numa carta de crédito de consórcio. Imobiliário, na verdade, né? Vamos focar nesse aí, porque mais pra frente a gente vai falar sobre outras oportunidades. Então, Alessandra, antes da gente falar diretamente ao consórcio, vamos falar do brasileiro em si, com o que ele está acostumado a ter de opções quando ele vai comprar a casa própria. Sim. Primeiro ele começa a juntar dinheiro para essa casa própria. Sim. Né? Ele tem que juntar dinheiro porque até para ir para um financiamento, que é a linha de crédito mais conhecida, né? O financiamento imobiliário. Ele tem um relacionamento bancário, então ele vai até a gerente dele lá e cota, né? Faz uma cotação de financiamento para comprar a própria casa. E nessa cotação, ele não é apresentado para as outras linhas de crédito. Sim. Ele é apresentado somente para o financiamento. E o financiamento, ele sai caro porque no final ele acaba pagando 2 ou 3 vezes o valor que ele pegou. Então ele acaba, ao invés de comprar uma casa, ele compra uma casa, mas pagando 3 no final. Por que isso? Né? Porque a gente está falando aí de juros compostos, um financiamento de longo prazo, e onde tem o início das parcelas mais altas, e nisso faz com que ele pague mais, e no final ele pagou ali 3 imóveis, então não valeu a pena, e ele poderia ter escolhido uma linha de crédito mais barata. Mas por que ele vai... Desculpa, tudo por conta da cultura imediatista, né? Exatamente, a falta de planejamento é isso. Então quando você se programa, tudo que você faz programado, você compra mais barato. Então se você programar para comprar os móveis da sua casa, né, e for pesquisar o preço, você vai comprar mais barato. Se você for comprar na emoção, entrar na loja, achar lindo, maravilhoso, e fechar no momento, você está pagando mais caro. Então, não comprar na emoção é o primeiro passo para você não adquirir uma dívida cara. Né? Então, hoje,
antes de chegar no consórcio, as pessoas passam por essas oportunidades e deixam para pensar na linha de crédito, né? Todo mundo tem o sonho da casa própria, mas quem já se programar na hora que começar a sonhar, vai tornando isso mais fácil. Mas não, as pessoas sonham e na hora que acham a casa é que pensam na linha de crédito. Isso é o imediatismo. Então ele acaba indo para uma dívida cara e uma dívida imediata ali, porque ele quer realizar aquele sonho de uma maneira muito rápida. Então ele acaba pagando mais caro por isso. A gente fala no nosso trabalho sobre a parte de comportamento com o dinheiro, porque dinheiro é emoção, né? E as pessoas às vezes não têm medo de entrar num financiamento de 30 anos, pagando às vezes uma parcela de R$3.000, porque ela tem que considerar que ela vai ter essa força de trabalho durante 30 anos com uma parcela alta, igual você mesmo diz, às vezes no final pagar 2, 3 imóveis, mas a pessoa, o brasileiro, tem um certo receio de entrar no consórcio, mas eu também acredito porque desconheça realmente toda a oportunidade que o consórcio oferece. Então, às vezes, ele não tem medo de entrar no consórcio, no financiamento longo, mas não entra no consórcio porque realmente desconhece o quanto o consórcio é inteligente usando como linha de crédito. A gente fala muito isso no nosso planejamento financeiro. Quando o cliente tem um imóvel financiado pelo banco, que às vezes ele vai pagar aí 200%, 230% de uma taxa, quanto que no consórcio, no grupo todo, na carta toda, no tempo todo, ele tem uma taxa aí de 20%, 21%. Vamos falar um pouco mais sobre isso para as pessoas entenderem? É a falta da educação financeira, né? É a junção que nós temos no nosso trabalho. Educação financeira mais o planejamento financeiro, que traduz, né, a sustentabilidade do crescimento financeiro. Mas aí, Rômulo, você nos explicou a parte da vantagem, né, da oportunidade de se adquirir um imóvel através de uma linha de crédito de consórcio, ao invés de financiamento. Mas o consórcio, a gente sabe que ele pode ser utilizado para substituição de dívida, né? E hoje você nos explicou uma linha de crédito e uma outra oportunidade que eu fiquei, assim, surpresa positivamente. Fala mais um pouco para a gente sobre isso aí. Isso, a gente vai falar sobre isso também, porque assim, as possibilidades com o consórcio, elas são amplas demais, né? A gente tem hoje, o que mais procuram a gente como planejador financeiro é para troca de dívida. Por quê? Troca de dívida é uma das funções do consórcio. Por quê? Você já adquiriu um financiamento e depois muitos não sabem que você pode comprar o consórcio imobiliário, quitar esse financiamento imobiliário do banco, indo para uma taxa muito menor e reduzindo a parcela e o prazo de pagamento. É uma solução inteligente? É a melhor opção? Não, porque a melhor opção seria não entrar no financiamento e entrar direto no planejado no consórcio. O consórcio, ele tem assim um preconceito, porque as pessoas estão acostumadas a comprar sem objetivo e sem estratégia. Então, quando você vai num banco, eu dou o exemplo sempre da minha avó, que hoje até convidei vocês para a gente tomar um café com ela, mora aqui em Belo Horizonte. A minha avó, ela comprava, o gerente dela vendia para ela um consórcio de moto. Gente, minha avó já com 60 e poucos anos comprava um consórcio de moto. Aí você pensa, qual o objetivo de uma senhora com 65 anos comprando um consórcio de uma moto? Né? Fazer entrega no iFood, não vai ser. Então, ela, não sei nem se podia falar marca aqui, né? E aí, então, não tem estratégia, é vendido ali somente como um produto, como mais uma venda para o gerente bater as metas do banco, tudo. Então, a pessoa tem um preconceito porque ela compra dessa forma, aí não é contemplada, porque ficou só no sorteio, que é uma das formas, né, de contemplação, é o sorteio, e se frustra. E é o que acontece na maioria dos casos. Outra coisa também é chegar no shopping, né? Você chega no shopping, tem aquele carro bonitão, aí você vai lá, senta no carro e olha assim, parcelas de R$500. Gente, R$500 é se você for sorteado e vai continuar pagando aquelas parcelas ali. Então, assim, você vai comprar o consórcio, vai ficar pagando aquilo, mas não tem estratégia. Enquanto isso, tem outras pessoas dando lance estratégico, comprando de uma forma mais inteligente, e você vai ser o último. Você vai depender somente da sorte. Então, a intenção, hoje, é a gente tratar isso no início do objetivo do cliente. Dependendo do objetivo dele, a gente vai tratar uma estratégia diferente da outra. Então, vou dar exemplos aqui. Por exemplo, se você tem o objetivo de construir a sua casa, tá? Que é uma das coisas que procuram a gente. Você quer falar assim, eu quero comprar o terreno e construir. Não é toda operadora de consórcio que faz compra de terreno com construção.
Então aí a gente tem que direcionar. Então hoje, como a gente trabalha de uma forma ampla, a gente trabalha com várias operadoras de consórcio. Se você me perguntar qual é melhor, vou perguntar para você fazer a pergunta de volta. Depende da tua finalidade. Então a necessidade do cliente faz total diferença na hora de a gente escolher a operadora que a gente vai colocar. Mas se você for num banco, ele só vai te vender o consórcio do banco, independente da sua finalidade. Exatamente. Então isso já é um ponto que gera frustração. A pessoa compra errado, não é contemplado e depois fica chateada porque não aconteceu, aí fala mal do consórcio. Fala assim, consórcio para mim não presta, porque não fica como o produto que é ruim, né? Não a forma que foi vendida. Outra coisa importante também, que já teve dúvida de cliente nosso, quando você compra um consórcio, e quando você é contemplado, existe a análise de crédito da mesma forma de um financiamento, né? Porque a gente já pegou casos de cliente que a mãe comprou a carta, tá lá pagando, mas a mãe não tem nem comprovante de renda. Acontece muito, porque tem operadoras que avaliam até na entrada. Sim. Elas avaliam se o cliente tem capacidade de pagamento. Então, quando a gente joga o CPF do cliente, a gente já tem noção se ele pode assumir aquela parcela ou não. Exatamente. Mas esse é o trabalho do planejador financeiro, que graças a Deus isso tem cada vez mais... as pessoas têm cada vez mais conhecido e visto o valor da nossa profissão, né, Rômulo? E a gente vê aí clientes que, na maioria das vezes, buscam trabalhar a parte financeira com o gerente do banco. Nada contra que existem profissionais e profissionais, né? Mas voltamos lá no início, por questão cultural, né? Exatamente. O nosso trabalho como planejadora financeira é, de fato, entender a vida financeira do cliente e dentro daquele cenário e dentro da necessidade do cliente, trazer as soluções, né? Não somente de crédito, mas para alcançar o objetivo de forma mais sustentável, né? Não vamos falar mais rápida, mas de forma mais sustentável, né? Até porque, né, se a gente consegue a menor parcela possível para cliente, aquilo fica mais sustentável. Sim, a gente não compromete tanto a renda do cliente, né? E uma das coisas que a gente percebe é quando o cliente quer comprar uma das modalidades que é uma das possibilidades, né, que é o cliente compra errado a carta de consórcio. Ele vai num banco, compra a carta e compra uma carta iniciando, uma carta nova. O que acontece com essa carta nova? Ela não tem como a gente traçar uma estratégia porque ela não teve contemplações nenhuma ainda. Então a gente não sabe se o grupo está saudável, a gente não sabe se a média de lance daquele grupo. A gente não tem como fazer um estudo em cima disso. Então, para a gente ser estratégico, a gente precisa saber as informações da carta, escolher o grupo. É muito importante na hora de comprar um consórcio, escolher o grupo certo, para ele saber exatamente, ele quando compra com a gente, ele entende quanto ele vai saber, quanto ele vai precisar de lance, o quanto é o prazo estimado. A gente não pode prometer nunca a contemplação, mas a gente tem uma média, a gente está indo dentro da média de contemplação, dentro do percentual médio, então a nossa chance ela é alta. E vamos num grupo, numa empresa, onde contempla mais de 1, 2, 3, às vezes 12 cartas no mês, 11 cartas no mês. Isso tudo aumenta a possibilidade. Por que você escolheu a bandeira tal, né, a operadora tal, e não escolheu a operadora Y, por exemplo? Porque a estratégia foi, esse cliente quer contemplar até 1 ano. Se ele quisesse contemplar até 2 anos, mais de 2 anos, 3 anos, por longo prazo, esse planejamento dele, a gente pode ir para uma opção mais barata para ele, uma carta de mais longo prazo, uma parcela menor, mas a gente não vai vender nunca para ele uma parcela curta, com ele querendo contemplar rápido, sem estratégia e sem média de lance. Outro detalhe importante, não existe garantia de contemplação. Existem pontos a serem trabalhados de forma estratégica para que a gente possa aumentar as chances de contemplação desse cliente de forma mais rápida, que é o que você acabou de explicar, né, Rômulo? Exatamente. A gente primeiro entender a necessidade do cliente. Ontem a gente escutou da Camila, nossa sócia lá, né? Foi. Também, e ela citou, falou, olha, não é o perfil do cliente, né? É a necessidade do que ele vai utilizar, aquele recurso ali, que vai falar quais as estratégias e qual que vai ser a linha de raciocínio que a gente vai seguir. Então, trazendo isso para a questão do consórcio,
entender qual que é a necessidade do cliente, se ele precisa de contemplar aquela carta ali para uma aquisição de imediata, para uma construção, como você falou, para uma alavancagem patrimonial. Então, a alavancagem patrimonial é uma coisa Essa é legal. interessante, porque as pessoas não sabem que pode fazer isso, né? Então, vou dar um exemplo. Você mora numa casa que ela está quitada, né? E essa casa vale ali R$800 mil. Você pode pegar uma linha de crédito, utilizando esse imóvel como garantia, pegando uma linha de crédito com taxa de consórcio. Então o imóvel está quitado. O imóvel está quitado e você, ao invés de pegar um empréstimo para montar um negócio, ao invés de pegar um empréstimo, uma outra linha de crédito mais cara para fazer uma construção, fazer tudo, você pega utilizando a sua casa mesmo e coloca uma taxa muito baixa, porque a taxa do consórcio ela vai ser muito mais baixa. Ou tem pessoas que pegam essa linha de crédito para aplicar o dinheiro. Porque hoje, com o aumento da taxa de juros, né? Porque ainda assim você sai ganhando. Hoje, de forma conservadora, você consegue 1% ao mês. Então, se você ganha 1% ao mês e consegue comprar com uma linha de crédito, mesmo utilizando o lance e tudo, a 2,5% ao ano, a gente está falando de ganhar 12% ao ano no investimento e pagar 2,5% ao ano no consórcio. Então, você tem um ganho de capital, onde no final o seu investimento paga a parcela e ainda sobra, e no final das contas você tem o imóvel quitado e o dinheiro investido. Falando ao pé da letra, né? O consórcio é um dinheiro barato, né? É isso que eu ia te falar. Então você está dizendo o seguinte: se a pessoa tem um imóvel quitado, precisa de uma linha de crédito que seja para reformar, aumentar aquele imóvel, ela consegue pegar essa linha de crédito dentro do consórcio com a taxa do consórcio? Sim, ela compra. E alienaria a casa quitada, o imóvel quitado, junto ao consórcio. Exatamente. Essa alienação vai ser a casa dela, vai ser a garantia. Sim. Né? É como se, vamos supor, você seu marido está comprando a sua casa. Sim. Quem recebe o dinheiro na hora de pagar? Meu esposo. Então sou eu. Ele pegou o consórcio, comprou o consórcio no meu nome. E ele comprou de você. Você levantou o dinheiro com a taxa de consórcio. Não, muito inteligente. E isso faz com que você tenha, mas aí minha casa estava quitada, agora eu estou alienando. Gente, mas é melhor do que pegar qualquer outra linha de crédito. Sim, e fora que você pode utilizar o investimento agora. Agora você passa a ser investidora e proprietária. Então você tem o imóvel e você tem o investimento. E uma das coisas, assim, a gente para perceber que tem... Muita gente pensa assim, né? Qual a outra forma de você comprar a casa? Se não for o financiamento, o consórcio. É comprar à vista. Descapitalizando. Só que hoje, os grandes empresários, as grandes empresas tomam crédito. Por quê? Porque eles sabem que com aquele dinheiro, com a taxa que ele pegou, ele consegue gerar um lucro muito maior. E a mesma coisa pra gente. Por exemplo, se a gente tem o dinheiro para comprar à vista, a gente vai sentar, a gente vai fazer o cálculo e eu vou mostrar para o cliente, para vocês ali, o quanto que você vai utilizar desse teu dinheiro para contemplar essa carta, realizar o objetivo e não se descapitalizar. Continuar com o teu dinheiro investido e ir pagando a parcela com a rentabilidade. Antes da gente iniciar aqui, você nos falou uma frase muito interessante, que é o consórcio, ele só vira dívida até a contemplação, o consórcio não é uma dívida. Né? Enquanto isso, você está pagando parcelas, mas isso está sendo capitalizado ali. Toda parcela que você paga, ela abate 100% depois do seu saldo devedor. Então, quando você compra o consórcio, pega-se esse valor, coloca-se a taxa de juros fixa. Ali você tem seu saldo devedor total. Em cima desse saldo devedor total, o que você paga de parcela vai abatendo 100%, diferente do financiamento imobiliário, que tem aquela sensação de você pagar um ano de parcelas e seu saldo devedor ele cai pouquíssimo, porque você está pagando só juros. Exatamente. Então, até a sensação de pagar a parcela do consórcio ela é muito melhor. Então, as pessoas que têm financiamento imobiliário, quando sentam com a gente para conversar, eles veem que não vale a pena antecipar esse financiamento, porque ele não abate 100% do saldo devedor. Por mais que você ache, não, vou pagar as parcelas do final e tal, no final você tem aquela dívida ainda de 3 imóveis. Sim. Você está antecipando ela? Tá, mas que antecipe e melhore para 2. Paga e não vê o saldo devedor diminuindo, né? Você pagando só juros. Nesse caso, eu vou dar o meu exemplo. Que eu falo que a gente não... Nosso exemplo é a melhor coisa, Não, né? A gente não vende aquilo que a gente não compra. Exatamente. Eu tinha um imóvel, como a maioria dos que estão nos ouvindo aqui, financiado até eu conhecer o consórcio. E aí, estava me planejando para quitar esse imóvel
num prazo aí de 5, 10 anos. O financiamento era de 30. Então, esse imóvel a gente tinha uma parcela de R$3.000 por mês. Quando a gente estava com recurso para quitar esse imóvel, foi justamente na época que fomos buscar informações, né, eu e meu esposo, para entender melhor qual a melhor forma de quitar, né, o imóvel. Aí foi quando a gente conheceu o consórcio, enfim. E aí, resumindo em números, nós tínhamos uma parcela de aproximadamente R$3.000 por mês, com um prazo de 30 anos, porque na época foram 35, e tinha um saldo devedor de 260 mil. O consórcio substituiu essa mesma dívida, então a gente continuou com a mesma dívida, contudo, com prazo de 109 meses. Trocou 30 anos, né? Por menos de 10. Com uma parcela, inicialmente, de R$1.800. Então, de cara, eu já reduzi a parcela inicial. Só que quando a gente deu o lance para contemplar, essa parcela caiu para R$937. Então, o saldo devedor, ele reduziu, porque na hora que a gente deu o lance, né, houve essa abate redução. 100%. Então, a gente reduziu o prazo em 3 anos e o valor da parcela em 3 anos. É onde a gente fala, literalmente, contra números não há argumentos. No financiamento, a gente iria pagar 3 imóveis, aqui não. Aqui a gente reduziu por 3. Só se pegando um adendo aqui, essa questão do lance é muito importante a gente frisar e explicar para as pessoas, porque às vezes eles acham que o dinheiro passa por nós, que se der o lance não for aceito, como que faz para devolver o dinheiro? Isso. E eu entendo, porque geralmente é um valor alto, né? Principalmente no caso imobiliário, todo mundo quer ser contemplado ou, né, sorteado. Então, eu acho que deixar bem claro, a gente estava conversando com a cliente, se eu der o lance, vocês vão devolver o dinheiro. Então, gente, o dinheiro não passa por nós, é tudo pela operadora. Existe toda uma estratégia, todo mês. Explica um pouquinho pra gente sobre o lance. Primeiro, o lance só é pago, paga-se o lance se for contemplado. Uhum. Então não existe pagar lance e esse dinheiro já ficar lá. Então isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Eu dei o lance de 200 mil, aí agora esse mês eu tenho que pagar 200 mil. Não, se você for contemplado, você paga. Se você não for, você não paga. Você continua aquele dinheiro no investimento. O importante quando já está dando lance, tem que manter esse dinheiro no investimento com liquidez. Sim. Porque você tem um prazo curto para pagar esse lance, senão você perde a chance e entra o suplente, que é o próximo... Isso. O próximo lance, maior lance depois do seu. Então, é importante nesse momento saber que o dinheiro não passa pela gente, porque é feito pela operadora de consórcio, geralmente operadoras grandes, né, algumas exclusivas de consórcio, vai depender, né, daquela finalidade que a gente falou, né, o objetivo final, mas tem toda a garantia também, né, regulamentação, Banco Central, tudo. Então é um investimento hoje, é uma forma de comprar muito segura. Então, o que acontece as pessoas às vezes compram errado e vai ser no final. Como um investimento, por exemplo. É garantido que você vai chegar num lugar, vai fazer uma carteira de investimentos e vai ter um lucro naquele investimento? Pode, depois de 10 anos, ter tido prejuízo. Né? Então, assim, depende. Se montar uma carteira ruim, né? Tem alguns exemplos aí de empresas que a gente viu agora que se ele tivesse alocado 100% naquela empresa, tinha afundado. Então, assim... Aí cabe o planejador, cabe o assessor de investimentos, fazer uma ótima carteira de investimento, diluída, diversificada, e para o planejador financeiro, colocar um objetivo certo para o cliente, não frustrar esse cliente, mostrar para ele que ele cumprindo a parte dele, que é os pagamentos em dia, e tendo liquidez para o lance, a gente vai realizar aquela operação muito rápida. Tá? Então essa é uma forma de mostrar para o cliente isso. Agora, uma coisa que eu queria aproveitar da Alessandra, foi que você só tem essa visão hoje do consórcio porque você passou por isso e você viu. Sim. Talvez antes de fazer isso, você era uma das pessoas que tinham desconfiança do consórcio. Com certeza. Então isso hoje fica fácil de você mostrar para as pessoas porque você fez isso acontecer dentro de casa. Então isso pra gente é muito bom. A gente vendeu aquilo que a gente compra. Isso. Eu já comprei carta de consórcio para testar a operadora, contemplei no primeiro lance. Porque foi estratégico, contemplei. Aí passei para um amigo que trabalha comigo hoje, ele comprou o carro através da carta de consórcio. Um outro ponto também, pegando o gancho do que você falou da pessoa que tem, às vezes, não tem o crédito aprovado. Isso, né? Isso. Você compra o consórcio e na hora que você foi contemplado. Na hora que você vai querer transformar aquela carta em dinheiro, né? Porque o consórcio é um pagamento à vista, então você não perde poder de barganha na hora que vai comprar casa, tudo. Mas tem análise de crédito. Você tem que estar com o nome limpinho na hora de fazer essa compra. Né? Não estou com o nome limpo, tenho uma dívida que eu estou na justiça e não vou limpar agora. Não vai conseguir utilizar.
Aí, essa carta ela pode ser passada para outra pessoa. E muita gente não sabe disso. Tem gente que compra carta de consórcio para vender imóvel. E eu vou dar um exemplo rápido. Vive disso, né? Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, você está vendendo um imóvel e no seu prédio, lá, vamos supor que é um apartamento, no seu prédio tem mais 15 imóveis vendendo. O que vai fazer o seu primeiro? A primeira intenção de compra? Ou aquele que está mais reformadinho que o seu, está mais bonito, aquele que tem a vista melhor que a sua, aquele que tem o sol da manhã, sabe? Então isso tudo vai influenciar e outros estão vendendo na sua frente. Aliás, é o que a gente fala, Romo. Isso tudo é falta de educação financeira pela cultura do nosso país. Você citou aí esse exemplo, né? Tem um imóvel à venda num prédio e tal. Um dos diferenciais é esse imóvel ter esse benefício de estar alienado a uma carta de crédito, porque você vai passar esse imóvel com uma linha de crédito barata. Exatamente. Atenção, corretores de imóveis que estão nos assistindo. Olha a oportunidade que vocês têm na mão, né, de adquirir cartas de crédito e alienar imóveis, né? Então tem essa opção e tem a opção também de cartas contempladas, né, Romulo? Então essa opção, só o assunto anterior um pouquinho, né? Que sim, perdão. Não, essa mesmo, não, essa mesmo. ponto mesmo, é só o tópico que você falou antes da carta contemplada. Foi que quando você compra essa carta, na hora de anunciar o seu imóvel, ao invés de anunciar aquela à vista, tem um monte de opção para você comprar à vista ali. Mas se eu não tenho uma linha de crédito aprovada, não tenho nada e não vi ainda, e estou querendo comprar aquele imóvel, e se eu vejo um anúncio que tem assim, ó, o imóvel lá é de 1 milhão, aí está dizendo assim, ó, 200 mil, 300 mil de entrada e parcelas fixas a uma taxa de 2,5% ao ano. Esse imóvel que era a última opção de compra pode se tornar a primeira opção. Ele ficou muito mais fácil de vender agora. Entendeu? Então os outros estão todos vendendo a 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão 990, tá ali. Mas o seu é aquele que ele pode comprar com 300 mil e você transferir a linha de crédito, o consórcio, para a pessoa que comprou, e a partir do outro mês o boleto já vem no nome dele, e a carta é dele, e o imóvel é dele. Que, aliás, essa transferência, ela é quase zero burocracia, né? Só aprovação de crédito, passou de um CPF para outro, paga uma pequena taxa lá e tudo resolvido. Geralmente 1% do valor da carta, então é muito baixo. A gente está falando de uma carta de 500 mil, ele paga 5 mil reais e transfere a carta. E isso vai ser mais barato que qualquer entrada de financiamento, qualquer outra linha de crédito, e ele pegou uma taxa já de uma carta contemplada, né? Outra coisa interessante, Rômulo, é a pessoa ter o liquidez, ter o dinheiro ali, e vai lá e compra um imóvel, às vezes, à vista. Explica pra gente, para as pessoas entenderem essa forma de fazer o dinheiro trabalhar para ela. Ao contrário de você pegar seu dinheiro e aplicar ele todo no imóvel à vista, às vezes o valor que você tem, você compra uma carta de crédito, dá um lance e deixa seu dinheiro lá trabalhando para você, com o que render você paga uma carta de crédito. Vamos explicar para as pessoas entenderem essa parte, que eu acho super interessante. Então, vamos explicar isso. Por exemplo, hoje com a linha de crédito, vamos dar um exemplo de uma compra bem programada, vamos colocar 2 anos assim nessa programação. Sim. O cliente que eu compro para facilitar nossos cálculos, vamos usar 1 milhão, né? Então assim, uma carta de 1 milhão, onde um imóvel de 1 milhão que ele quer comprar. Esse 1 milhão ele tem à vista, tá ali nos investimentos. Ele pode chegar lá, tentar barganhar, vou pagar à vista e tudo e tal, e comprar 1 milhão. Ele pode pensar que às vezes comprar pelo consórcio ele não vai ter esse poder de barganha, mas a carta contemplada funciona como dinheiro à vista. Sim. Esse é um ponto. O outro ele não precisa descapitalizar de 1 milhão ou de 900 mil, 800 mil para contemplar essa carta. Ele pode descapitalizar, por exemplo, a metade. E aí vamos supor, ele comprou uma carta de consórcio, uma carta de 1 milhão de consórcio hoje, a taxa média mais ou menos aí, né, hoje pode variar aí de 18, 16 a 24, 25%. Vamos pegar 20% também para facilitar o nosso cálculo. Então, se ele pegar uma carta de 1 milhão, no final, ele vai pagar 1 milhão e 200. E agora, um cálculo super simples é dividir isso pelo prazo da carta. Então, vamos supor, se a gente pegar uma carta de 240 meses, também para ficar o cálculo redondo, a gente está falando aí de ter uma parcela de 5 mil reais. 5 mil reais por mês. Só que ele tem 1 milhão, não tem? Sim. Esse 1 milhão aplicado, quanto que dá para ele hoje, a taxa de 1%? 10 mil por mês. Então ele tem a rentabilidade de 10 mil por mês, paga a carta de 5 mil. Ele está capitalizando também. Aquela frase que a gente falou. Antes da contemplação ainda não é a dívida. Está capitalizando ali 5. Só que depois de 2 anos,
ele pagou já 120 mil de parcela, e ele também teve de rentabilidade, já tirando o que ele pagou da carta, mais 2 anos aí, então 60 mil por ano. 120. 60 mil por ano, porque é só metade, né? Isso, ele tá tendo 120, mas o segundo ano tem a rentabilidade em cima do que ele ganhou no primeiro, então vamos colocar aí 130 mil de lucro, né? De rentabilidade ali. Então ele já tem hoje 1.130.000. E para contemplar essa carta, que ela era de 1 milhão e agora foi a dívida total, saldo devedor 1.600.000, vamos colocar aí 50% de lance, para ele ter chance de ser contemplado. Ele vai gastar 600 mil. Desses 600 mil, vamos lá para não perder no cálculo, hein? Ele tinha 1.130.000, gastou 600 mil, ficou com 530. Sim. Né? 530. Só que pós-contemplação, essa carta depois de 2 anos, abatendo tudo que ele pagou 120 mil em parcelas. Depois, se a gente puder colocar, né, isso desenhadinho no vídeo, 120 mil de parcelas, mais os 600 mil que ele deu de lance, ele vai ficar com o saldo devedor dele, cai para 480 mil. Então, aí 480 mil divide pelo saldo, pelas parcelas restantes. Quais são as parcelas restantes? É 240, paguei 2 anos, fiquei 216 parcelas restantes. A gente dividindo isso vai dar uma parcela mais ou menos de 2.230, mais ou menos, 2.200. Então, assim, 2.200 de parcela, pós-contemplação, só que ele ficou com quanto investido? 530. Isso. 530 rendendo 1%, ele ganha 5.300 e paga uma parcela de 2.200. Então, o dinheiro dele está pagando a parcela, dando lucro para ele. E aumentou o patrimônio. Agora pensa na possibilidade ainda melhor. Ele já realizou a casa? Já comprou? Já está com a casa? Tá. Aí ele aluga essa casa. Agora ele tem a renda do aluguel. Isso. E os 530 mil dele está lá. É mais uma forma de alavancagem patrimonial. É isso que está acontecendo. Esse imóvel lá que foi feita a substituição de dívida, né, que nós temos, ele está lá alugado, se pagando, vai quitar num prazo ainda menor. E aí depois, aí sim justifica a venda. Então, é sair bem mesmo da caixinha, né? No podcast passado, nós falamos sobre previdência, né? Que as pessoas tinham até então uma visão de previdência só guardar dinheiro para aposentadoria, mas vários benefícios que um produto pode trazer, assim como o consórcio, né? A gente falou aqui de construção e reforma, aquisição de imóvel, substituição de dívida, de uma dívida cara por uma barata, alavancagem de patrimônio. Então, assim, são vários benefícios dentro de um mesmo produto. Reforma. E tem um ponto que a gente não falou, né? Que a gente está falando do lance, mas as pessoas não sabem que ela pode usar até o FGTS como lance. Olha aí. Isso. Então esse ponto também é legal, porque às vezes você trabalhou, né, como CLT ali muitos anos, tem uma reserva boa lá no FGTS, esse valor pode ser usado para lance no consórcio. Sim. Então a forma também, aí a gente tem que respeitar as regras do INS, do FGTS, né? Que é não ter um imóvel que é a mesma do financiamento no banco, já não ter um imóvel já no nome, ou pode comprar até em outro município, que não seja o mesmo, então ele tem a regra do FGTS, que aí não é a regra do consórcio mais, né? Mas respeitando isso, tem a possibilidade de usar também o FGTS como lance. Agora eu acho que é uma dúvida de todo mundo, ou inclusive minha, Rômulo, imóvel na planta. A gente consegue comprar com consórcio? Não, por quê? Porque o imóvel, o consórcio, ele tem que alienar um bem. E o imóvel na planta ainda não tem a BITS. Ele ainda não existe o bem, então ele ainda não foi construído. Agora você pode comprar, geralmente a pessoa que compra na planta, ela paga para a administradora até um certo prazo, até entregar o imóvel, e depois ela tem um saldo devedor. Isso. Essa parte pós-entrega das chaves, ele pode pagar com carta de consórcio, sim. Tá. Aí a gente volta na questão do planejamento, novamente, né? Porque essa é a maior dificuldade das pessoas, falta de planejamento. Mas quando compra o imóvel na planta, já tem um planejamento lá de receber isso em 2025. Só que a pessoa não se planeja agora de pegar, né, já comprar o consórcio para 2025. Olha só, ele já sabe que ele vai ter que pagar aquilo lá. E passa assim, né, gente? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Aí a gente volta no início do nosso trabalho, novamente, a educação financeira. Porque tudo tá ficando claro, Rômulo, que assim, é tudo mudança de comportamento. Exatamente. A mudança de comportamento, antes da gente ir para os números, ela é primordial, porque as pessoas elas precisam entender que toda aquela memória, né, tudo aquilo que veio para dentro do nosso conhecimento, da nossa cabeça, precisa ser, de certa forma, desconstruído
para vir de uma forma mais inteligente. É literalmente a gente fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? E aí realmente precisa quebrar paradigmas, precisa realmente ter a coragem, que a Amália deu um exemplo muito claro aqui para a gente, que as pessoas elas não têm medo de entrar num financiamento caro por 30 anos, mas tem receio de fazer um consórcio por 10 anos num valor muito menor, simplesmente porque precisa de se planejar. Exatamente. E nessa hora é mais importante ainda ter o planejador financeiro. É para direcionar. Porque o brasileiro, ele gosta, ele acredita em várias outras coisas com facilidade. Por exemplo, ele joga na Mega Sena, né? Ele acredita que vai ser sorteado, começa a sonhar. Ele tem, assim, uma possibilidade do consórcio é que ele também está fazendo uma fezinha ali, né? Porque a possibilidade do sorteio também existe. Uma das formas de contemplação. Então, todo mês tem um cliente que é sorteado. Pode ser ele. Mas a gente nunca vai vender o sorteio como, né, a forma dele realizar. Ali, como o próprio nome diz, é só contando com a sorte mesmo. Mas se ele for contemplado, ele não vai dar lance, não vai dar nada e vai utilizar a carta. Um planejamento de 2 anos, a gente está falando de quantas assembleias? Um sorteio pode ser nele. E a carta contemplada, a partir do momento que ela foi contemplada por sorteio ou por lance, mas vamos pensar no melhor cenário, uma carta de crédito como investimento mesmo. Você está pagando lá, né, o consórcio como uma forma de acúmulo de reserva. Foi sorteado, você não é obrigado a utilizar aquele crédito no momento do sorteio. Você tem aí o prazo para utilizar esse crédito, seja para compra do bem ou até mesmo como uma forma de investimento, né, Rômulo? Assim, a gente quando entra nesse cenário de falar de investimento com consórcio, os assessores de investimento ficam um pouquinho, né, receio com medo. Existe. Por exemplo, se você está até antes da contemplação, ele não é a dívida, ele é o quê? Né? Ele tem um outro nome. Qual é esse nome? Ele está colocando o dinheiro ali. E ele pode ser utilizado como investimento, sim, ele pode ter uma rentabilidade até muito alta, porque eu vou dar um exemplo hoje, uma pessoa que... A carta é corrigida, né? Não, e também existe outra possibilidade. Vamos supor que você comprou com objetivo de 2 anos ali, e você foi sorteada com 1 ano. Essa carta tem um valor que você não imagina, porque todas as pessoas que têm medo de contemplação, né, não acreditam que pode ser contemplada, elas querem comprar, mas elas ficam naquele receio e não compram. Outras não têm o tempo para esperar a contemplação. Essas pessoas são aquela parte, aquele percentual que a gente não vende a carta de consórcio. Um que não tem prazo e o outro que não acredita. Só que para uma carta contemplada, a gente vende para esse que não tem prazo e vende para quem não acredita, porque já está contemplado. Ele só precisa se encontrar, né? Só que isso agora, isso tem um valor muito grande, porque se você quer comprar minha carta de consórcio, que eu esperei 1 ano e fui sorteado, você não vai comprar pelo mesmo valor que eu paguei, né? Sim, você vai pagar um valor a mais. Então, um exemplo aí de uma carta de R$600, 600 mil reais, você tem aí, você pagou ali de parcelas, vamos supor ali, pagou, mais ou menos. Vamos colocar aí uns 3 mil de parcela, tá? Então pagou ali por ano aí em torno de 70, 2 anos, né? 70 mil reais, você vai vender ela aí por no mínimo 170, 200 mil, e a pessoa pega, porque ela está no imediato, ela quer dar a entrada de 200 mil, já pegar a carta e pagar o imóvel. Aí o cenário é, uma pessoa que iria comprar um imóvel financiado, obrigatoriamente ele teria que dar uma entrada de pelo menos 30% e financiar uma taxa, e hoje a gente está falando uma taxa média de 9% ao ano. Aí nesse comprando bem. Nesse cenário ele vai pegar a mesma entrada que ele daria lá no financiamento, só que com parcelas com um número... E a taxa? Exatamente. E a taxa que ele vai pegar? Não, a taxa de consórcio. Então essa diferença é que tem um valor, né? Então aí você comprou uma carta onde você colocou 70, pagou 70 mil de parcelas, vendeu ela por 200, teve um lucro de 130 mil. Funcionou como investimento? Me fala outro investimento que você aplicaria em 1 ano que te daria isso de rentabilidade. Mais de 100% do que você pagou. Então, funciona como investimento? Funciona, Claro. desde que seja usado da maneira certa. Eu falo muito com a Alessandra que as pessoas têm que começar a ter um hábito de trazer o planejador financeiro como o médico da família. Isso. Porque nosso trabalho é muito profundo, né, Emerson? A gente sabe o que acontece por trás. E nós trouxemos o Rômulo aqui hoje. Emerson é um outro querido lá da Cegasp. A gente trouxe o Rômulo porque ele é nosso parceiro. E como a gente atende várias soluções para várias necessidades, nós temos eles como especialista. Então, a gente identifica as oportunidades, a gente vê o que a gente pode fazer para aquela necessidade que está acontecendo junto aos nossos clientes. E como a gente não consegue ser especialista em tudo, a gente vai
convido o Romulo para fazer essa reunião com a gente, onde ele vai nos assessorar, tem a parte do Roberto que faz todo o trâmite. Então, assim, o nosso atendimento não começa ali na reunião. Começa sim, principalmente quando a gente começa a trazer essa solução que é devolutiva, de todo o planejamento que as pessoas precisam. E quando a pessoa compra isso, entende esse valor, toda vez que ela vai comprar alguma coisa da parte financeira, ela nos consulta. Então, isso aqui é bacana, porque ela vai procurar sempre vocês antes de tomar uma decisão. Isso. Então, isso é legal. Por exemplo, hoje vocês são sócios de um escritório de investimento. Sim. Vocês trabalham com a consultoria para mulheres, que eu acho interessantíssimo o trabalho que vocês fazem, porque vocês, na gíria a gente fala, nicharam, né? Vocês selecionaram um nicho de específico para mulheres, e hoje cada vez mais a gente tem as mulheres hoje já dominam, né, as CEOs das empresas, são tudo mulheres, a gente tem muitos profissionais liberais, mulheres que precisam de ajuda nisso, e a gente vê a mulher hoje levando essa solução, a mulher procura primeiro vocês, e depois ela traz o marido para poder ouvir. Exatamente ali. Então isso, eu já participei de algumas reuniões com vocês e eu achei interessantíssimo, porque o marido chega na reunião depois que ela já entendeu, de que ela já viu que é uma boa oportunidade para ela, e ele traz ele só para ter aquele conceito em casa, para não chegar ali e tomar uma decisão, né, sem que está combinado em casa. E ele entende ali com a gente e fala, nossa, faz total sentido, mas você vê, porque chegou através do público que vocês selecionaram. Então é uma fonte muito legal que vocês fizeram, assim, de divulgação e fazem essas reuniões para mulheres. Isso para a gente eu comprei a ideia logo do início, que eu falei assim, claro que eu vou participar com vocês de reuniões e tudo. Sim. E a gente tem tido sucesso nas nossas reuniões por isso. Porque a gente busca levar ali, entender a pessoa. Acho que o que falta isso é a gente escutar mais, ouvir ali. Porque não adianta a gente, como planejador, eu já trabalhei em empresas específicas de um produto só. Vamos supor, vendia só seguro. Isso. E aí a pessoa não queria falar sobre seguro. Fala, olha, eu quero falar sobre previdência privada porque está chegando o final do ano, eu preciso abater, né, a dedução, eu quero ter a dedução fiscal. Não, mas o seguro de vida, você tem que fazer o seguro, porque olha, seu risco, sua família. Gente, o cliente não quer falar sobre aquilo agora. Ele quer primeiro falar onde está doendo. Entendeu? Eu sou cardiologista, quero cuidar do coração, mas ele está com o pé quebrado e eu quero falar do coração. Gente, primeiro ele quer resolver o pé que está quebrado. Então a gente faz isso, a gente chega primeiro, entende, ouve, e já fala para ele, olha, vamos tratar isso aqui, que é a sua parte da previdência, mas depois a gente vai fazer o 360, a gente vai tratar todas as áreas. Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante. Não é sobre a gente, né? É sobre o outro. Porque o Financeiramente Feminina, Rômulo, ele nasceu através exatamente dessa questão das mulheres cada vez mais buscarem por conhecimento, né, nessa parte financeira, porque cada vez mais a gente tem visto mulheres independentes financeiramente, né? Mas também mulheres que são do lar, contudo, elas buscam por informação para trazer para o marido, que muitas das vezes está ali trabalhando, né? Às vezes não tem tempo, e é o que eu falo. Nós, mulheres, isso é nosso, não que os homens não sejam sábios, tá? Mas eu falo que é bíblico. Nós, mulheres, temos uma sabedoria que é nossa. E aí, nós temos total capacidade de gerar ideias, gerar estratégias, e enquanto você está em casa, você que eu falo, mulheres, né, tá lá em casa, ouça o nosso podcast, né, assista aí o nosso canal do YouTube, porque são informações muito ricas, e aí você leva para o esposo ali uma informação dessa, além de, muito provavelmente, resolver o problema financeiro da família ali, ele passa, inclusive, a admirá-la. Com certeza, porque assim, pensa na realidade, como o exemplo que você deu, né? De reduzir uma parcela de R$3.000 para R$900. Nossa. Gente, uma economia de R$2.100 por mês, olha quanto que dá por ano. Então aquela festinha do filho, que a gente gasta ali no final do ano e tudo, agora ela está saindo dentro da economia que você gerou. Então isso tudo é interessante no planejamento financeiro, que me deixa muito feliz quando a gente gera uma economia para o cliente. Exatamente. E isso é o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão levando para dentro da família, não é só da mulher. Vocês estão levando para dentro da família a economia. Então isso é bacana, porque o cliente, ele está acostumado com as pessoas ofertando produtos só por vender. Ele vê aquilo como mais uma despesa.
Agora, se eu levo um produto onde reduz a despesa dele, pronto, você já é diferenciado. Então, É isso o que a gente fala, através das mulheres, a gente transforma a vida da família, né? Então, assim, é muito gratificante pra gente, porque a gente tem esse retorno, sabe? A gente vê o resultado, a gente tem o retorno, o feedback das pessoas. Já que a gente fala com foco nas mulheres, vamos falar bem rapidamente, Rômulo, porque a gente falou o tempo todo aqui de consórcio imobiliário, que é, né, a maior oportunidade do mercado é essa. Mas existe o consórcio também de... Para outras finalidades? É o consórcio de serviço. Então, o consórcio de serviço é interessante. Muita gente, para as mulheres aí. Muita gente não sabe, né? E as coisas específicas para as mulheres é que você pode utilizar o consórcio de serviço para cirurgia estética. Nossa, eu tenho uma mãe que adora cirurgia estética, né? Então, assim, faz até escondido. É bom, então, né? Então, hoje para a mulher, assim, ela não sabe, mas uma cirurgia de rinoplastia, um silicone, uma abdominoplastia, tudo isso pode ser feito através da carta de consórcio. As lentes dentárias. Então, assim, parte estética mesmo, né? Parte estética. E não só nisso, né? A gente tem outras áreas que o consórcio de serviço ele ajuda. Por exemplo, uma mulher dentista, ela está montando o próprio consultório, ela precisa comprar a cadeira de dentista, os aparelhos, são caríssimos. Isso. Pode comprar através de cartas de serviço. São os equipamentos do consultório. Isso, comprar equipamentos com consórcio, colocar energia fotovoltaica numa casa, através de consórcio, placa solar. Então, existem várias possibilidades. E existe a possibilidade que a gente falou de transformar isso em dinheiro, que aí você não tem que escolher a finalidade. Isso. Se você colocou uma casa como garantia e pegou esse dinheiro, você faz o que quiser com esse dinheiro. A gente sugere que você invista, né? Que faça esse dinheiro trabalhar para você e pagar a carta de consórcio. Mas tem gente que pega esse dinheiro para montar um negócio. E ali pode mudar a vida dele. Às vezes, a gente fala assim, né? A gente vai montar um negócio e a gente procura um sócio investidor. Só que a partir do momento que você procura um sócio investidor, ele está vindo, colocando dinheiro, a maioria das vezes não entende do negócio e só entra com o dinheiro. E no final o que acontece? Você divide os lucros. Você precisava do dinheiro e dividiu o lucro. Às vezes a pessoa faz isso sem saber que ela poderia pegar o dinheiro com o próprio imóvel e não teria sócio. Ela tem o know-how. Ela faria o negócio do jeito dela. A gente sabe que sociedade não é fácil. Eu vejo vocês se dando super bem assim, mas não é todo mundo não. Assim, a gente vê que assim, sociedade é porque vocês trabalham muito em parceria, assim, ajudando o próximo, né? Ajudando o cliente. É diferente de montar um negócio, né? Só entre vocês. Então, quando você monta um negócio e tem um sócio, a gente tem briga entre os sócios. Sabe, separação entre os sócios, se falece um sócio, gera um problema para a empresa. Então, isso tudo poderia ser evitado se a pessoa que tem o know-how querer montar essa empresa, ele buscasse essa linha de crédito mais barata e utilizava sem ser sócio. Através do consórcio, ele pode ser o próprio investidor anjo. Exatamente. Então, é mais uma possibilidade. Mais um, investidor anjo. Bacana, hein? Rômulo, delícia de assunto, não né, fala, gente? porque isso nos fascina, né? E aí é o que a gente sempre fala para os nossos clientes. Não deixe de consultar o seu planejador financeiro, porque se a gente não tem a solução ali já para te apresentar de imediato, nós vamos com certeza buscar a melhor solução para você. E uma coisa legal, se for dar assim, uma sugestão, né, um conselho para os planejadores, para todo mundo que trabalha nessa área, é assim, abrace seu cliente, ouve sempre a dor dele, né? Tente cada vez mais ouvir e direcione a demanda para o que ele quer tratar naquele momento. A partir do momento que você fizer isso, o cliente ele se sente abraçado e você se torna uma pessoa diferenciada, porque todo mundo está indo nele só pensando em cifrões, em vender. Você, quando gera economia, você está abraçando ele vai trazer todas as outras áreas para você. Então, se você conseguir fazer esse ciclo, sabe? Eu estou lendo um livro que chama Abrace Seu Cliente. E que é de Jack Mitchell, o autor. Eu ia falar. E ele é indicado pelo Warren Buffett. Então, ele fala muito sobre isso. Você abraçar o seu cliente não é você só querer vender vários produtos para ele, mas você fazer ele te procurar em todas as áreas, ele se sentir abraçado. A partir daquilo ali, ele não procura mais ninguém. Se colocar no lugar dele mesmo. Isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: empreender nada mais é que você pegar o problema do seu cliente, pôr debaixo do braço e trazer uma solução para ele. Exatamente. Muito. E tem coisa mais gostosa do que fazer isso? Nossa, você chegar e levar e sentir aquele prazer de você ver depois um cliente te recomendar, assim, falar, olha, você tem que sentar com a Alessandra, com a Amália,
porque olha o que elas fizeram por mim, eu desejo que ela faça para você igual. Sabe, isso não tem preço. Então isso aqui é bacana, é o trabalho sendo reconhecido dessa forma. E isso gerando economia, a gente gera economia não só nessa área, né? Gera economia na área de plano de saúde, Sim. na área de consórcio imobiliário, na área de uma estratégia para sucessão patrimonial. Então tudo isso a gente pode conversar com o nosso cliente, levar a solução para ele, vocês já levam, já fazem isso, mas às vezes o cliente não sabe. Então o primeiro ponto é fazer com que essas mulheres que são, né, que vocês conseguem atingir, conseguem chegar, elas saibam que vocês podem fazer tudo isso por elas e pela família, sabe? Então isso daí vai fazer com que cada vez mais o trabalho cresça, do jeito que está crescendo. A gente está preocupado, né? Porque a gente crescer tem um preço, né? A gente precisa crescer, suporte, crescer tudo para isso. E eu, como dou suporte diretamente para vocês, me preocupo também sempre a gente crescer junto e fazer com que a gente atinja cada vez mais o nosso público, que é esse público que quer ter um acompanhamento, que dá o valor para o acompanhamento financeiro pessoal. Esse é o nosso objetivo, né, Ale? A gente se tornar referência mesmo para as mulheres, para que elas conquistam a liberdade financeira, para que viva uma vida de escolhas. Exatamente. Rômulo, te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Rômulo veio direto do Rio de Janeiro, especialmente, cheguei agora, né? Rapidinho, né? para a nossa gravação do podcast. Muito obrigado. Deixa aí seus contatos, redes sociais, né, e agradecimentos. Redes sociais, @Romulo Marques, com KES, então esse é o Instagram, e eu posto algumas coisas lá de conteúdo nessa área, vou cada vez mais postar isso, e estou querendo criar um outro canal específico para falar dessas soluções financeiras. Legal. Tá, para não misturar ali um pouco com a parte, né, empresa e tudo. Mas hoje pode me chamar ali no direct e tudo. E sempre também, solicito. E marcar também sempre com vocês, porque marcando com vocês, marca comigo, né? Porque a gente sempre vê os nossos horários ali, a gente tem uma agenda compartilhada. Sim. Então, agendou com vocês podem me marcar. E sabe que a gente não tem horário, né? Hoje a gente tem o benefício, né, do online, né? Então, quantas vezes a gente não fez reunião e você vai no Rio, nós 9 horas da cliente noite, no interior, enfim, é isso. Exatamente, isso cada vez mais. E olha que a gente não colocou ainda, né, o tráfego pago, né? Que se a gente fizer isso e começar a ter uma demanda, por isso a gente quer ter essa base bem forte de suporte, para quando a gente fizer isso, a gente vai atender cada vez mais o Brasil todo. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Estamos aí disponíveis, né, não só nas nossas redes sociais, mas se tiverem interesse em estarmos presencialmente com você para entender a sua necessidade, estamos aqui à inteira disposição, né, Amália? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Curte nosso canal no YouTube, comenta, compartilha, se inscreva. Podcast daqui a pouco está no ar e tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas. Compartilham e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. É isso. Show!